Você que caiu nessa aula, seja bem-vindo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Arícia, mais no registro é Antônia Mendes Salles. Estou fazendo estágio supervisionado de ensino fundamental no formato extensão, ali no polo de Fortaleza, Farias Brito. Meu curso é formação pedagógica em pedagogia e teremos aqui 4 videoaulas. Esta primeira videoaula é para apresentar as metodologias ativas. O tema do nosso estágio é Metodologias Ativas e as Competências Digitais na Educação Fundamental. Decorreremos sobre esse tema durante as 4 videoaulas. É um prazer ter você aqui. Espero que participe dessa primeira aula e também das demais videoaulas. Espero que possamos nos encontrar por aqui. Obrigada por chegar até aqui e vamos lá! Metodologias ativas. O advento da informatização provocou diversas mudanças na maneira como interagimos com o mundo, alterando aspectos como relações políticas, econômicas e sociais. E como parte essencial para o funcionamento da sociedade, a educação também apresentou grande evolução, principalmente com a utilização das metodologias ativas de ensino e aprendizagem. Desse modo, depois de anos e até mesmo séculos de ensino estagnado, presenciamos investimentos nas formas de aprendizado que têm gerado vários impactos positivos, não somente para os discentes, mas também para os docentes. Por isso, vamos explicar qual a importância das metodologias ativas e como elas funcionam, demonstrando também suas consequências e o que pode ajudar na evolução de uma instituição de ensino. O que são as metodologias ativas? O modelo mais conhecido e praticado nas instituições de ensino é aquele em que o aluno acompanha a matéria lecionada pelo professor por meio de aulas expositivas, com aplicação de avaliações e trabalhos. Esse método é conhecido como passivo, pois nele o docente é o protagonista da educação. Já na metodologia ativa, o aluno é o personagem principal e o maior responsável pelo processo de aprendizado. Sendo assim, o objetivo desse modelo de ensino é incentivar que a comunidade acadêmica e toda a área educacional desenvolva capacidade de absorção de conteúdos de maneira autônoma e participativa. Trazendo aqui a todos nós uma breve definição sobre metodologias ativas ou metodologia de ensino e aprendizagem. Pois bem, metodologia ativa são todos aqueles métodos que a gente mobiliza para conseguir os nossos objetivos de aprendizagem num determinado contexto, não necessariamente no contexto escolar, mas num contexto pedagógico, quando você tem um objetivo para cumprir e você usa esse determinado método para chegar a esse objetivo no contexto de ensino-aprendizagem, estamos falando de metodologias de ensino. O termo metodologia ativa está falando especificamente naquelas metodologias que são centradas no aluno, que colocam o aluno no centro do ensino-aprendizado. Vamos lá. Como os alunos geralmente aprendem? Vamos discorrer um pouquinho sobre essa temática. Por meio de vários estudos feitos na área, chegou-se à conclusão de que, entre os meios utilizados para adquirir conhecimento, há alguns cujo processo de assimilação ocorre mais facilmente. Desse modo, temos como referência uma teoria do psiquiatra americano William Glasser. Não tenho certeza se é essa a pronúncia, se não for, me perdoe. Mas, segundo esse psiquiatra, para explicar como as pessoas geralmente aprendem e qual a eficiência dos métodos nesse processo, ele nos trouxe a seguinte pirâmide, este desenho.
Essa é a pirâmide do aprendizado, da aprendizagem. E podemos ver nela, lá no topo, né, 10%. De acordo com essa teoria, os alunos aprendem cerca de, né, depende de cada aluno, enfim, 20% escrevendo, 30% observando, 50% vendo, né, que entra na parte de observar também, observando e escutando, né, ali embaixo, 50% observando e escutando, 70% discutindo com outras pessoas, 80% praticando, 95% ensinando. Sendo possível observar, então, que os métodos mais eficientes estão inseridos na metodologia ativa. Essa partezinha aí de cima, né, os 4 primeiros aí do topo, encaixam-se no método de aprendizado passivo, o que tem se usado desde o ensino, desde o início em que houve escolas, ensino, tem se trabalhado com ensino-aprendizagem, crianças, adolescentes, enfim. Eu não gosto de falar muito crianças, adolescentes e alunos, né, pessoas em idade escolar, vestibulandos, enfim, e pessoas que estão cursando faculdade. Não gosto só de falar dessas pessoas porque o ensino, o aprendizado, ele se estende por toda a nossa vida. Nós estamos continuamente necessitando aprender para evoluirmos e passarmos para frente, né? Passar para frente, viver utilizando o que aprendemos e também passar para as demais pessoas o que nós sabemos. Então, e aprender continuamente. Se a gente não aprender, não é, queridos? A gente morre, praticamente isso. Gostaria de chamar a atenção essa parte aí de baixo da pirâmide, os 3 últimos degraus, 70% discutindo, 80% praticando, 95% ensinando, que encaixa-se nos métodos, né, no método de ensino e aprendizagem ativa. É aí que vamos encaixar todas as metodologias ativas, aquelas metodologias em que se coloca o aluno no centro do ensino-aprendizado, né, no centro. Colocamos o aluno para discutir em sala de aula, ele aprende melhor praticando, discutindo, praticando e ensinando aos demais alunos. Quando utilizamos também a metodologia de pares, trabalhamos muito essa questão do ensino. Vamos seguir em frente. A sala de aula invertida, no apoio das práticas pedagógicas para uma aprendizagem ativa. Vamos falar um pouquinho sobre sala de aula invertida. Pode-se destacar que a sala de aula invertida, como o método ativo, como um método ativo bastante atual e que inclusive pode ser o que dominará em um futuro próximo. Sendo assim, esse método tem por objetivo substituir a maioria das aulas expositivas por conteúdos digitais. Calma aí, vamos ver mais um pouquinho. Ademais, nesse modelo, o aluno tem o acesso aos conteúdos online para que o tempo em sala seja otimizado. E aí o professor pode mandar diversos conteúdos, não muitos, claro, mas bem planejado e orientar o aluno como ele pode fazer e dar conteúdos de textos, de vídeos para que ele possa pesquisar aí, né? Isso faz com que ele chegue com um conhecimento, o aluno chegue com um conhecimento prévio e apenas tire dúvidas com os professores e interaja com os alunos para fazer projetos. Resolver problemas ou analisar estudos de casos. Tal fato incentiva o interesse das turmas nas aulas, fazendo com que a classe se torne mais participativa. Já os discentes se beneficiam com um melhor planejamento de aula e com a utilização de recursos variados, como vídeos, imagens e textos, e nos mais diversos formatos. Afinal,
Cada um tem um jeito de aprender e também cada um tem um jeito de ensinar. Dessa forma, é possível melhorar a concentração e dedicação dos alunos, também nos encontros presenciais, sem que os professores se desgastem. Vamos falar um pouquinho sobre o ensino híbrido e metodologias ativas, né? O ensino híbrido combina atividades com e sem professor, com o uso de tecnologias. Dessa forma, possibilita que o aluno estude sozinho, com o apoio da internet e em sala de aula, seja em grupo ou com o professor. Ou seja, esse ensino ele vai mesclar o ensino remoto com o ensino presencial. Dessa forma, o ensino híbrido abre um espaço para o pensamento crítico, afinal, os estudantes têm a oportunidade de compreender o assunto de maneira mais aprofundada e ainda levar questões e curiosidades para os encontros presenciais. Quais são as práticas de ensino e aprendizagem mais comuns nas metodologias ativas de aprendizagem? Eu vou trazer aqui só algumas práticas mais comuns. Tem, claro, diversas outras e são bem interessantes. Aconselho você que gosta desse tema, desse assunto, pesquisar, porque vale bastante a pena introduzir na sala de aula métodos ativos de ensino e aprendizagem. Além de mesclar maneiras tradicionais de ensino com metodologias ativas, pode-se destacar algumas práticas que já são desenvolvidas em muitas instituições de ensino. Vamos começar aqui pela aprendizagem baseada em problemas. A aprendizagem baseada em problemas tem por objetivo fazer com que o aluno adquira conhecimento por meio da solução colaborativa de desafios. Sendo assim, o aluno precisa se esforçar para explorar as soluções possíveis dentro de um contexto específico. Dá-se um tema e o aluno vai discorrer, né, a turma vai discorrer sobre isso, dividida entre equipes, pares ou como o professor achar melhor utilizar. Seja utilizando a tecnologia ou os diversos recursos disponíveis, o que incentiva a capacidade de desenvolver um perfil investigativo e criativo perante alguma situação. Além disso, o professor não deve expor toda a metodologia a ser trabalhada, a fim de que os alunos busquem os conhecimentos por si mesmos. Porém, é necessário que o educador dê um feedback nos projetos e mostre quais foram os erros e os acertos, né, no final da discussão. Vamos continuar. Temos aqui esse gráfico, roteiro para aprendizagem baseada em problemas. Podemos ver aqui estas 4 questões norteadoras. Dá-se um tema, né, e a turma vai trabalhar em cima disso. O que fazer, por quê, para quê e para quem? E deixa a turma discutir de acordo com o tema ali selecionado, separado pelo professor. Vamos para a aprendizagem baseada em problemas. A aprendizagem baseada em problemas, o método da aprendizagem tem como propósito tornar o aluno cada vez o aluno capaz de construir o aprendizado conceitual, procedimental e atitudinal por meio de problemas propostos que o expõem a situações motivadoras e o preparo para o mundo do trabalho. Enquanto a aprendizagem baseada em projetos exige que os alunos coloquem a mão na massa, a aprendizagem baseada em problemas é focada na parte teórica da resolução de casos.
e eles vão criar a solução, né, para o problema que o professor trouxe para dentro da sala de aula. Vamos agora falar na terceira metodologia, estudo de casos. Antes de entrarmos no texto, gostaria de aqui falar sobre a questão dos estudos de casos que estivemos ali trabalhando eles durante todo o curso aqui na Uninter. Foi bem interessante para mim, particularmente, eu sempre gostei bastante, gostava mais do estudo de casos e aprendia muito, até mais do que na avaliação. E gostaria de parabenizar a Uninter por essa atitude de trazer metodologias ativas, métodos em que envolvem o aluno e que nos coloca no centro do nosso ensino-aprendizado, mesmo da nossa aprendizagem, e nos faz ser protagonistas. Podemos ir até aqui, mas se você quiser, você pode ir além. E isso é bem interessante nessas metodologias, né, de metodologias ativas de ensino e aprendizado. Vamos lá para o texto. A prática pedagógica de estudo de casos tem origem no método de aprendizagem baseada em problemas. O estudo de caso oferece aos estudantes a oportunidade de direcionar sua própria aprendizagem enquanto exploram seus conhecimentos em situações relativamente complexas. São relatos de situações do mundo real apresentadas aos estudantes com a finalidade de ensiná-los, preparando-os para a solução de problemas reais. E isso foi muito proveitoso para mim. Aprendizagem entre pares ou times. Aprendizagem entre pares ou times. Como o próprio nome revela, se trata da formação de equipes dentro de determinada turma, para que o aprendizado seja feito em conjunto e haja compartilhamento de ideias. Seja em um estudo de casos ou em um projeto, é possível que os alunos resolvam os desafios e trabalhem juntos, o que pode ser benéfico na busca pelo conhecimento. Afinal, com a ajuda mútua se pode aprender e ensinar ao mesmo tempo, formando pensamento crítico, que é construído por meio de discussões embasadas e levando em consideração opiniões divergentes. Vamos continuar. Vamos falar agora sobre gamificação. Gamificação, como o próprio nome diz, é o uso de mecânicas e características de jogos para engajar e motivar, né, o aluno, comportamentos e facilitar o aprendizado de pessoas em situações reais. Por exemplo, trazer jogos para dentro da sala de aula não significa que eu estou gamificando a turma, né? Pelo contrário, eu posso, se não for bem planejado, posso estar trazendo um problema para dentro da minha sala de aula. A questão da gamificação é a característica do jogo, trazer para o mundo real, não levar os alunos para a tela de um computador, de um tablet e jogar, não. É trazer a característica do jogo para o mundo real, para ultrapassar a tela e trazer para dentro da sala de aula. Normalmente não relacionado a jogos, ou seja, não relacionado a jogos lá no computador, no tablet, no smartphone, mas aqui no mundo real. É destravar uma premiação, separar em turma e ver quem chegou ao objetivo traçado pelo professor primeiro, a turma que assimilou melhor, separar em pares e iniciar, ter uma aula com essa temática, com características de jogos, de um jogo, porém no mundo real, não no mundo virtual. Essa metodologia inovadora tem como diferenciar, despertar o maior engajamento do aluno e facilitar a mensuração dos resultados da ação. Quais são os benefícios das metodologias ativas? Muito bem.
chegamos aqui nessa última parte. Por fim, é possível destacar a existência de vários benefícios, tanto para a comunidade acadêmica quanto para instituições de ensino, com a utilização das metodologias ativas, sendo que os alunos adquirem maior autonomia, os alunos adquirem desenvolvimento, confiança, passam a enxergar o aprendizado como algo tranquilo, né? Tornando-se aptos a resolver problemas, tornam-se profissionais mais qualificados e valorizados, tornam-se protagonistas do seu aprendizado. Para a instituição de ensino, os benefícios se mostram principalmente com maior satisfação dos alunos com o ambiente de sala de aula, melhora da percepção dos alunos com a instituição, aumento do reconhecimento no mercado, aumento da atração, captação e retenção dos alunos. Portanto, a aplicação de metodologias ativas de ensino e aprendizagem tem um papel importante para a educação, especialmente no Brasil, onde o setor necessita de transformações substanciais. Por isso é preciso intervir não somente em bons conteúdos, que se faz necessário ter consciência de aprimorar os procedimentos usados para a educação. É algo extremamente relevante. Isso porque deve-se procurar na educação o rompimento de barreiras e a eliminação de distâncias. E agora não poderia encerrar esse vídeo sem falar um pouquinho sobre a Finlândia, esse país que é conhecido em todo o mundo pelo seu modelo de educação, e eles usam e abusam bastante das metodologias ativas. Algumas vimos aqui nesse vídeo, outras não conseguimos ver aqui, mas que são bem interessantes, não são tão conhecidas aqui no Brasil, mas é um exemplo do que deu certo lá. É bem interessante, muitos outros países do mundo têm copiado o que tem dado certo lá, e fica essa dica aqui para o Brasil, né? É outro país, é outra nacionalidade, são outros costumes, porém há coisas que funcionaram lá e que podem funcionar aqui também, e metodologias ativas bem aplicadas, bem pensadas, funcionam sim. Uma outra questão é que a Finlândia investiu bastante na formação dos seus professores, e professor lá é muito valorizado, que é uma questão que também precisa ser revista, né, aqui no Brasil. Se você é como todo mundo, provavelmente odeia ou odiou o sistema de ensino. Mas você sabia que existe um país que tem um sistema de educação que é totalmente diferente do resto do mundo e é dramaticamente melhor que os outros países? Deixa eu te explicar. A taxa de conclusão do ensino médio no Brasil é de 49%, mas nesse país é de 93%, e eles passam muito menos tempo na escola e com pouco ou nenhum dever de casa. E se não fosse suficiente, esse país também é o número 1 no ranking de notas. Eu não vou revelar o país ainda, assim você pode tentar chutar nos comentários. Nesse país, os testes de provas são diminuídos para o mínimo possível. Eles só fazem uma prova aos 16 anos de idade. Os estudantes também interagem muito mais com os professores. Além do mais, as crianças têm muito mais tempo para serem crianças e também não possuem quase ou nenhum dever de casa. Os estudantes têm um intervalo de 75 minutos por dia, o que é 1 hora a mais comparado com outras escolas no mundo. Isso significa que os estudantes possuem bem menos estresse e faz com que tudo isso fique mais divertido para eles. A Finlândia é ótima e você que sobreviveu até aqui comigo, muito obrigada por ter visto essa videoaula. Espero que tenha sido bem proveitosa para você e para sua área e que possamos colocar em atividade, né, tudo que aprendemos aqui. Obrigada a todos, fiquem com Deus e até a nossa próxima videoaula.